Tarde! Boa tarde todo mundo. Vamos chegando. Hoje é sexta-feira, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Dá um toque aí pro amigo. Dá um toque aí pra amiga que a gente está no ar nessa tarde de sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente já começa a live. Eu estou olhando o número aí de pessoas ao vivo. O pessoal já está entrando. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Lorena. Wanderson, boa tarde para você também. Sextou, Lorena, sextou. Chama os amigos para participar da live, galera. Bater um papinho, né? Sempre bom. Daqui a pouquinho a gente começa já. Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu perfil nas redes, então depois vocês vão poder assistir aí um pouquinho. Como eu falei para vocês, não sei se vocês anotaram algumas dúvidas, etc., para a gente tirar nessa tarde de hoje. Marli, boa tarde, Marli, seja bem-vinda. (14h em ponto), então vamos iniciar a nossa live. Eu gostaria de saber de vocês se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se a minha voz está saindo legal, se vocês estão conseguindo ver legal o vídeo, se está travando, como é que tá. Alguém pode me mandar uma mensagem dizendo? Tá bom aí o vídeo, o áudio? Live a gente depende muito de conexão de internet, enfim. Ótimo, pessoal, vamos começar. Primeiramente, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado por estarem aí comigo nesse começo de tarde aí de sexta-feira. Obrigado pelo retorno, Lorena. Legal, perfeito. Como vocês sabem, né, Paulo Maciel, estou aqui aí junto com o blog do Paulos. O blog do Paulos ele vai fazer em abril do ano que vem 7 anos já. O blog do Paulo já está há um bom tempo aí auxiliando os ópticos e os consultores ópticos e também o consumidor final aí no que diz respeito ao óculos de receituário, principalmente, né? Então, toda ajuda é bem-vinda e é bom a gente contribuir. Lembrando que o Paulo Maciel, ele é um profissional independente, então eu não tenho ligação, eu não trabalho em nenhuma empresa do ramo óptico, nenhum fabricante de lente ou de armação, etc. Isso me permite que eu tenha uma visão e uma opinião isenta em relação a tudo que existe no mercado. E isso me ajuda também a promover treinamentos aí nas óticas. Só uma pequena observação, eu pago os meus boletos, eu pago as minhas contas aqui de casa dando treinamento.
Então fica aí a recomendação, dá um toque aí para a turma. Os treinamentos do Paulo Maciel, eles têm os mais diversos temas, tanto em técnica em ótica, como técnica em vendas também, consultoria de negócios, tem muita coisa legal. Vocês têm o meu zap nas redes já postado, mas vale a pena ressaltar aí, quem quiser me adicionar, o prefixo é 11, o telefone é 961767151. Eu vou repetir. O prefixo é 11 de São Paulo, 961767151. Essa live de treinamento, a bem da verdade, é um contato bacana que nós podemos ter através das redes sociais. E essa oportunidade agora das 14 horas é para a gente se conhecer melhor, tirar algumas dúvidas técnicas, caso vocês a tenham, e também vale a pena ressaltar alguns conceitos fundamentais na venda de um óculos de grau. A primeira coisa estamos chegando no mês de dezembro. O mês de dezembro ele tem meio que uma impressão, um estigma de que a gente não consegue vender tanto óculos de grau quanto a gente vende nos outros meses. A bem da verdade, isso tem uma certa razão, né? O consumidor final ele acaba dividindo o orçamento dele do final do ano com outras coisas para comprar, ele espera janeiro, ele tem as dívidas dele, enfim, mas isso não pode fazer com que a gente fique desanimado aí em buscar as vendas e bater as nossas metas, isso é evidente. Então, fiquem à vontade para utilizar o chat da transmissão ao vivo para mandar qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma dúvida técnica, alguma coisa relacionada à adaptação. Enquanto as dúvidas não vêm, eu gostaria de bater um papo com vocês no tocante aos elementos mais importantes na venda de um óculos de grau, que isso é muito importante. Bom, enfim, a primeira coisa que eu acredito que seja muito importante na venda do óculos de grau é você vestir realmente a farda de um consultor óptico. Porque hoje em dia o nome da função é diferente, né? Uns se intitulam vendedores, outros consultores ópticos. Enfim, além do nome de um cargo, a bem da verdade nós deveríamos realmente vestir a farda de um consultor óptico. E o que eu vejo hoje em dia nas óticas que eu visito, nos treinamentos que eu faço? Existe uma grande diferença entre o vendedor em si e o consultor óptico. E sabe qual é a maior diferença entre o vendedor e o consultor óptico? Isso na minha opinião, tá? O vendedor, ele fala muito, fala bastante, só que ele ouve muito pouco. Ele fala demais, mas acaba não ouvindo tão bem as necessidades do usuário, né? Ele tem aquela filosofia de que, eu sou o vendedor, o cliente vai sentar na minha frente, eu vou vender o que eu quero. Assim, eu acho que vale a pena a gente rever esse conceito, porque vender o que você quer, ok, você tem um mix de produto na sua loja, que você tem que trabalhar a favor dele, mas antes mesmo de você pensar em vender aquilo que você quer, você tem que atender a necessidade do seu cliente. O consultor óptico, ele é ao contrário um pouco do vendedor. O consultor óptico, ele fala pouco e ouve muito. Essa é uma das grandes diferenças. Tanto que isso é crucial para que você faça uma boa venda de óculos de receituário. Falar menos e ouvir mais. E, com a estratégia certa, atender a necessidade do usuário. Na minha opinião, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter na nossa cabeça antes de atender todo e qualquer tipo de cliente aí que busca um óculos de grau com qualidade.
Enfim, existem alguns aspectos da venda que precisam ser bem pensados. A venda em si, ela precisa de um roteiro. O atendimento em uma óptica precisa de um roteiro bem elaborado. Nem é questão de fazer com que a gente fique robotizado, com um atendimento mecânico, muito pelo contrário. Mas a gente precisa ter estratégias adequadas para poder atender o nosso cliente com detalhes que vão poder fazer a diferença quando você entregar esse óculos aí e poder medir a satisfação desse cliente. Enfim, são detalhes que valem muito a pena. Desde o início de tudo, por exemplo, a programação visual da loja, com uma vitrine bem feita, sem excesso de produtos. Existe aí um pecado de se, na ânsia, né, de mostrar que a loja tem bastante variedade de produto. Alguns profissionais acabam enchendo as vitrines com uma quantidade considerável de produtos. Isso acaba confundindo um pouco a percepção visual do cliente que está passando em frente a essa vitrine. Então é muito importante que nós tenhamos uma vitrine aí com um visual agradável e com produtos que sejam atrativos e que cada um desses produtos na vitrine tem um preço. Isso ajuda bastante, também fica de acordo com o que o PROCON de cada cidade pede. Enfim, quando o cliente ele chega na sua loja, uma das coisas que eu percebo que ele fica um pouco chateado é o quê? É não encontrar um consultor óptico disponível próximo à porta da loja. Isso eu acredito que seja um erro muito comum em algumas lojas que eu vejo. Quando o cliente ele entra, toda a loja ela está, entre aspas, vazia. E lá no fundo, todo mundo lá no fundo da loja, fazendo alguma atividade ou usando o computador, seja o que for. Porém, o cliente ele fica sozinho, da porta da loja até ele encontrar aí uma mesa de atendimento. Então esse caminho não é legal ele fazer sozinho. Vale muito a pena que o vendedor que esteja na vez do atendimento esteja pronto e próximo à porta da loja para que esse cliente ele seja bem recepcionado. Isso é muito importante. Isso também gera um processo de empatia maior. Você inicia o processo de empatia de uma forma mais efetiva. Outra coisa que eu percebo também, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nos treinamentos e nas consultorias que eu presto, eu tenho equipe de cliente oculto. Então eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, elas não trabalham no ramo óptico, elas são usuárias de óculos, e eu contrato essas pessoas para visitarem as lojas para fazer cliente oculto. Só que elas não visitam à toa essas lojas. As óticas que contratam a minha consultoria e fecham o cliente oculto comigo, visitam as lojas e medem aí 11 pontos fundamentais do atendimento. Isso ajuda muito aí ao processo de treinamento e desenvolvimento das equipes. Então, esses relatórios de cliente oculto, eles ajudam bastante a gente compreender alguns pontos de melhoria no atendimento. E um dos pontos de melhoria do atendimento diz muito respeito à recepção do cliente na loja, a acolhida que você tem em relação ao cliente. E o que a gente vê muito nos atendimentos em geral? Uma saudação muito informal, digamos assim, do consultor para o cliente. Coisas assim, o cliente ele chega próximo da porta da loja, daí você vai lá, oi, tudo bem? Boa tarde. Ok, é legal, soa simpático, porém eu acredito que em relação ao seu concorrente, você pode criar um diferencial na abordagem. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu acredito que soa mais profissional e também gera aí um aspecto bem legal
na abordagem. Seguindo aí lembrando que Lorena, outro problema é quando junto vários consultores na porta. Isso é verdade. Na porta da loja, você tem ou 8 ou 80. O cliente ele entra na loja, não encontra ninguém na loja, está todo mundo lá no fundo. Isso é uma questão. A segunda questão é todo mundo estar na frente da loja. Isso cria uma certa barreira física que deixa o cliente um pouco inibido de entrar na loja ou chegar um pouquinho mais perto para pedir uma informação. Então eu acredito que a porta da loja precisa estar livre, desimpedida e com um consultor óptico próximo da porta da loja, porém de forma discreta, para que o cliente não se sinta, digamos assim, acuado ou constrangido de entrar. Nós somos consumidores, vai. A gente entra em loja de roupa, loja de sapato e a gente conhece muito bem isso. Quando a gente tem um monte de vendedor na porta, a gente fica um pouco receoso de entrar na loja, né? Porque muitos de nós não gostamos aí de abordagens mais agressivas por parte dos vendedores. Enfim, valeu, Lorena, é bem por aí. Dentro da loja, no momento do atendimento, outra coisa que a gente repara muito no cliente oculto é o quê? Quando a gente vai atender para fazer a venda de um óculos de receituário, nós pedimos a receita do cliente. E a gente trabalha mal a receita do cliente no começo. Existem algumas coisas simples que a gente pode reparar em relação a isso. Por exemplo, a gente pega a receita do cliente, você olha para a receita e você vê que o nome do cliente está legível na receita. E mesmo assim você pergunta o nome dele. Ah, que bom, o nome do senhor. O nome do senhor é, seu nome é e o nome dele está na receita. Aliás, antes mesmo de atuar em relação a isso, é importante que você pergunte a ele se a receita é dele mesmo. Outra preocupação que vocês têm também é quanto à data da receita, porque isso pode criar alguns entraves futuros quanto a garantias, né? Garantias de erro médico, enfim. O óculos ele é considerado pelos órgãos de defesa do consumidor um bem durável, portanto a garantia é de 90 dias, portanto garantia de 3 meses. A maioria dos fabricantes de lentes colocam lá, garantia de adaptação de 3 meses. É o que o Código de Defesa do Consumidor pede para um bem durável, uma garantia de 3 meses aí no mínimo aí para adaptação ou para tratamento antirreflexo, etc. É importante levar em consideração a data da receita e cabe aí a você um certo jogo de cintura para conversar com o cliente em relação à data da receita, quando você vê que essa data de receita é superior a 90 dias, isso é de 4, 5, 6 meses atrás, coisa que é muito comum a gente encontrar. E o que a gente percebe? A gente pega a receita, tem a graduação lá, porém a gente pega a receita por pegar. Isso é o que eu vejo nas avaliações do cliente oculto, tá? Que é um retrato fiel da realidade do atendimento das óticas em geral. Não necessariamente a sua ótica faz isso, porém eu estou generalizando nesse caso. Eu estou mostrando os exemplos que a gente vê aí na realidade do cliente oculto. A gente não valoriza muito esse receituário. Principalmente, a gente não trabalha bem esse receituário para poder fazer uma boa venda logo no começo. A gente olha o grau, a gente examina esférico, cilíndrico, posição de eixo, na hora que a gente vai falar sobre as lentes. E a bem da verdade, a gente tem que dar uma boa olhada nesse receituário antes mesmo de começar a fazer o cliente experimentar as armações. Existem tipos de armações diferentes que podem dar resultados estéticos favoráveis ou desfavoráveis de acordo com a receita do cliente. Eu vou dar um exemplo que eu sempre digo nos meus treinamentos.
a posição de eixo do astigmatismo, ela influi decisivamente na posição da maior parte da espessura da lente. Quando o grau esférico é maior do que o grau cilíndrico, e você tem posições de eixo que vão entre 45 e 135 graus, tudo que estiver nesse intervalo, 45, 65, 70, 90, 110, enfim, tudo que estiver entre 45 e 135 graus, a parte mais grossa da lente vai ficar nessa área aqui, ó, que vai do temporal até a borda inferior da lente. E alguns consultores óticos não reparam isso. Eles pegam a receita, eles não observam a posição de eixo e deixam o cliente meio que à vontade para escolher a armação. À vontade entre aspas, né? A gente sempre pergunta para o cliente, né, se ele tem alguma preferência de cor ou modelo, etc. Porém, o tipo de armação faz diferença. Então, por exemplo, se o grau esférico do cliente for maior do que o cilíndrico e esse cilíndrico ele tiver uma posição de eixo que vai entre 45 e 135 graus, a parte mais grossa da lente vai ficar daqui até aqui. Portanto, fio de nylon esquece. Por quê? Porque a armação fio de nylon, nós sabemos muito bem que a lente ela fica totalmente exposta nessa área. Então você vai ter um resultado desfavorável estético se você vender uma armação fio de nylon num eixo que estiver entre 45 e 135 graus. Resumo da ópera. É muito importante que a gente se treine para que a gente tenha, digamos assim, um pensamento muito rápido em, antes de começar a oferecer armações para o cliente experimentar, dá uma olhada nesse grau e tenha pensamentos os mais simples possíveis, os mais básicos possíveis. O esférico é negativo, portanto, a lente é fina no centro e grossa na borda. O esférico é positivo, a lente é mais grossa no centro e mais fina na borda. Parece besteira, mas você tem que ter esse pensamento rápido antes de você escolher a armação para o cliente. Principalmente o tipo, 3 peças, fio de nylon, aro fechado, etc. Então isso influencia muito, principalmente em algo que o cliente ele valoriza muito. O brasileiro, o latino em geral, ele dá muita importância para estética. Às vezes muitos preferem até não enxergar tão bem, mas ter um filezinho de lente, uma lente super fina. E é bom lembrar que a gente confia demais no índice de refração da lente para a lente ficar fina. E isso é uma baita de uma furada. A gente faz muito isso. Bom, enfim, a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Boa live, tenho que voltar para a loja. Lorena, volta para a loja. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quero lembrar para vocês que essa sessão ela é ao vivo, porém ela vai ficar gravada no meu perfil. Então vocês vão poder assistir depois, com mais calma, fazer algumas anotações. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo pelo Zap. O Zap é 11, repito, né? 11 9 6176 7151. Muito bem, então vamos dar uma olhada nessa receita com mais carinho antes de oferecer aí as armações para o cliente. Pois bem, a escolha da armação, outra coisa que a gente percebe que existe um ponto a melhorar é que na ânsia, ou sei lá, na ansiedade de mostrar para o cliente que você tem a maior variedade de peças para ele experimentar, a gente acaba oferecendo, num curto espaço de tempo, uma quantidade grande de peças para o cliente escolher. É o comportamento típico do vendedor que a gente chama, né?
O consultor óptico, além de falar pouco e ouvir mais, ele trabalha de forma mais estratégica o oferecimento da armação para os clientes. Não existe certo ou errado, mas eu creio que, na minha opinião, 3 armações por vez vale muito a pena. Você quer mostrar a loja inteira para o cliente? Pode mostrar a loja inteira, contanto que sejam 3 peças por vez. Você mostra 3 peças por vez, você usa a estratégia de cores diferentes, ou de acordo com o estilo que o cliente mais deseja, e enfim, o cliente ele experimenta aquelas 3 armações, experimentou as 3 armações, faça a pergunta para ele: dessas 3 peças aqui, qual que você mais gostou? Eu gostei dessas 2 aqui. A terceira que ele não gostou, você descarta e você traz mais uma para ele experimentar. Mais uma vez você vai ter 3 peças para ele experimentar. E essa daqui? Aí vai chegar uma hora aí que, enfim, ele vai ter algumas opções. Ou você pode retirar as 3 e mostrar outras 3. O importante é que você não pratique a poluição visual no balcão. Primeira coisa, isso vai facilitar o trabalho quanto à redução de furtos. A gente vê que muitas lojas têm armações furtadas justamente por colocar muitas peças em cima da mesa para o cliente experimentar. Eu já vi N situações de eu entrar numa loja, o cliente está experimentando armações e eu olhar para o balcão, ter 7, 8, 10, 12 peças espalhadas. Isso não é legal, dá uma noção de que você não está filtrando bem o que o cliente gostaria de experimentar. Outra coisa interessante para quem trabalha com mesa, para as lojas que trabalham com mesa de atendimento, seria legal vocês trabalharem com bandeja. Algum de vocês trabalha com bandeja? Quem trabalhar com bandeja aí, coloca o comentário aí para mim. Trabalhar com bandeja é interessante porque, primeiro, a bandeja ela tem uma conotação bacana de que, eu estou entregando essas peças que são muito importantes para a sua visão numa bandeja. Isso dá uma impressão bacana. A coisa de entregar de bandeja para o cliente o produto. Segundo, você coloca as 3 peças dentro da bandeja. Isso é, caso você tenha que se levantar para buscar outra peça para o cliente experimentar, de longe você vai ficar de olho na bandeja. Ao invés de você ficar olhando para uma mesa inteira lotada de óculos e preocupado, será que alguma armação caiu? Enfim, a gente tem essa preocupação, né? Não, você vai ficar de olho na sua bandeja e você sabe a quantidade de peças que tem naquela bandeja. Então, quando você estiver na vitrine pegando outra peça e as outras estiverem dentro da bandeja, de longe você vai ver se a quantidade de peças que você colocou lá está lá. Isso é muito importante. Então, isso te ajuda na prevenção de furtos. Pois bem, o cliente escolheu a armação? Ótimo. Ele tem uma certa liberdade para escolher armações hoje em dia? Sim, ele tem uma certa liberdade. Porém, em algumas graduações um pouquinho mais fortes, eu acredito que vale a pena você orientar um pouco mais na escolha. Principalmente quanto à centralização. Graduações 2,5, 2,75 para cima, pode ser que você tenha alguma questão de espessura mais grossa em lentes, dependendo da armação e do índice de refração que você... Paty, obrigado, viu? Obrigado aí pelo seu depoimento. Dependendo do tipo de armação e do índice de refração de lente, você pode ter resultados estéticos diferentes. O meu grau é baixo,
Então eu tenho uma liberdade maior de escolher as minhas armações. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo essa peça que eu estou usando aqui? Eu tenho um baita de um cabeção, né? Então as minhas peças, elas normalmente são um pouco maiores, né? Bom, enfim, vocês estão vendo que é uma peça de um determinado tamanho. Agora, o que vocês têm que observar? Quando o grau do cliente é um pouquinho mais forte, você tem que olhar, você coloca o cliente na sua frente e pede para ele olhar olhos nos olhos para você. Por quê? Porque você tem que observar a centralização do olho em relação à armação que a pessoa está escolhendo. Eu vou tentar olhar para a câmera certinho para vocês darem uma olhada. Ó. Aqui, se vocês olharem para o meu olho em relação à lente, vocês vão ver que a posição do meu olho está um pouquinho mais próxima da área nasal da lente do que da área temporal. Se o meu grau fosse um pouquinho mais forte, miopia no caso, nós teríamos uma possibilidade maior de uma lente mais grossa nessa área aqui. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma centralização um pouquinho maior. Para quem nunca me viu de óculos, olha aí, ó. Tá aí, ó. É estranho, né? Quando a gente sempre se vê de óculos e a gente tira o óculos, às vezes a gente até estranha a pessoa, né? Deixa eu colocar outro aqui, ó. Observem, ó. Outro óculos meu. Agora olhem bem, ó. Olhem bem para os meus olhos em relação à lente. Aqui o que vocês vão reparar? Tá mais centralizado, tá vendo? O olho está o mais próximo possível do meio da lente. E é isso que vai garantir com que a lente fique fina. Porque o que acontece? Às vezes o cliente escolhe uma armação, ele tem aí, 4 de miopia. Daí você, não, tranquilo, eu vou resolver isso. É só vender um alto índice. Eu vou vender um 1.67 para ele, não tem problema. E às vezes o cliente ele acaba escolhendo uma armação que não é tão centralizada, mas você está tranquilo, não, imagina, o índice de refração já resolve essa questão. Pode ser que já tenha acontecido isso com vocês, de o malote chegar na sua loja. Tem malote que a gente fica com frio na barriga de receber, né? Você fica, meu Deus, será que a lente daquele cliente vai ficar fina? Daí você abre o malote, você vai pegar esse óculos e a lente está grossa. Daí você se pergunta, mas caramba, eu vendi 1.67, eu vendi alto índice, por que essa lente ficou grossa? Uma coisa eu posso dizer para vocês, isso por experiência própria. Índice de refração não é garantia de lente fina. Não é. Eu pego inúmeros casos onde a DNP do cliente é pequena e a armação é grande, mesmo você utilizando o mais alto dos índices, a lente vai ficar grossa. O primeiro passo para que você faça com que a lente do cliente, né, a estética do óculos, fique a mais agradável possível, isso quando eu digo graduações aí 2,5, 2,75 para cima. A primeira coisa é a escolha da armação. Caso a graduação seja mais forte, você tem a opção de uma armação, de uma peça, onde o olho do cliente fica o mais próximo possível do meio da lente. Alguns óticos gostam de fazer uma continha, né? Ponte mais aro, o mais próximo possível da DNP do cliente. Mas é um cálculo meio difícil de você fazer na dinâmica da venda, né? Parar para pensar para fazer esse cálculo, às vezes te quebra a linha de raciocínio do restante da venda. Então, para você conseguir essa conta, ponte mais aro, o mais próximo possível da DP do cliente, é simples. Olha olho no olho.
fala assim, ó, coloca de frente o cliente e faz assim, deixa eu fazer um ajuste aqui, alinhar o seu óculos, enquanto você está fazendo isso daqui, olha para o olho do cliente e vê se ele está o mais próximo possível do meio da lente. Quanto mais próximo possível do meio da lente, mais homogênea será a redução de espessura dela. Aí sim, se você usar um índice de refração adequado de acordo com a graduação, você vai ter sucesso. Por falar em índice, às vezes a gente acaba perdendo alguns orçamentos, às vezes o cliente está buscando aí custo-benefício, ou o cliente está buscando, ele tem um determinado orçamento aí para investir nos seus óculos, e a gente às vezes, numa determinada graduação, a gente acaba oferecendo um índice de refração muito mais alto em relação ao que o grau precisa. No blog do Paulus, eu coloquei para download uma tabela que mostra para vocês qual é o índice de refração ideal para cada faixa de grau. Então, o que vocês vão ver nessa tabela? Vocês vão ver graduações de -2 a -10, pulando de meio em meio, na horizontal, e na vertical, vocês vão ter os mais diversos índices de refração, desde o CR até os índices mais altos. E na cruzadinha dessa tabela, vocês vão ver a espessura de borda dessas lentes num diâmetro de 70 milímetros. Isso é antes do corte, tipo, tirei a lente do envelope e medi a espessura dela. Isso é a maior espessura que você pode encontrar numa lente, naquele grau, naquele índice, tá naquela tabela. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho de algo que nós temos naquela tabela lá. 5 de miopia, -5 esférico. Qual é o primeiro índice de refração que pinta na tua cabeça? 5 de miopia. A maioria vai me responder, opa, resina 1.67. O que vocês vão ver na tabela? Se eu pegar uma lente pronta, -5, 1.67, tirar do envelope e medir a espessura dela, a lente 1.67 ela tem em média 6 milímetros de borda a 1.67. Se eu tirar uma lente 1.6, uma resina 1.6 ou um policarbonato, eu vou ver que essa lente ela tem 6,6 milímetros de borda. Em suma, a diferença é de meio milímetro de espessura entre uma lente 1.67, se comparada a uma lente 1.6 ou poli, num esférico de -5. Então, às vezes, o teu concorrente fez um orçamento de poli com AR e você fez um orçamento de 1.67 com AR e o cliente está propenso a comprar no concorrente. Daí você pensa, mas será que eu cubro orçamento? O que eu faço? Às vezes o índice que você ofereceu e que você colocou no orçamento, o valor é mais elevado porque você está levando em consideração um índice de refração muito mais alto do que o grau ele merece. Só que existem polêmicas em relação ao policarbonato, vocês sabem muito bem, né? O policarbonato ele tem uma tensão de fabricação muito forte. O mingau é grosso. Então, quando o policarbonato ele é injetado no molde, ele entra numa pressão muito forte e isso gera uns efeitos nas bordas da lente que pessoas mais sensíveis percebem. Então, muitos óticos eles não gostam do policarbonato. Mas que lente oferecer em alternativa ao policarbonato num índice de refração semelhante? A resina 1.6. A resina 1.6 ela não tem essas tensões de fabricação. Entre aspas, ela teria, aquilo que a gente chama de qualidade óptica melhor, e você tem aí
um trabalho tão bom de espessura, porém sem aquela preocupação, e será que o cliente vai sentir algum desconforto no policarbonato? Legal, então em relação à espessura e índice é isso. A Paty colocou aqui pra gente. Você tem uma dica que considera assertiva em relação à tomada de medidas? Quase 10 anos de balcão, eu me preocupo demais com um fator. Realmente tem que se preocupar. Hoje em dia, o que a gente mais fala é: nossa, a tecnologia das lentes está muito avançada. Hoje em dia a gente tem lentes freeform, a gente tem lentes digitais. Eu vejo assim, de nada adianta a alta tecnologia da lente se a tomada de medidas não for bem observada. Todo design de lente vai pro saco, digamos assim, quando a gente acaba não procedendo adequadamente com as medidas. Daí vem o papel do consultor óptico. O vendedor, o que ele faz? Boa tarde, tudo bem? Sua receita está aqui, escolhe a armação e tal, escolheu a armação, olha, tem uma lente multifocal muito boa aqui, daí você explica os desenhos, legal, ok, o cliente aceitou, o que você faz? Você já pega o pupilômetro, olha aqui na luzinha, tira a DNP, já anota na ordem de serviço, tira a altura de montagem. Calma e respira fundo. Primeira coisa, o cliente entrou na loja com uma receita na mão, ok. Primeira coisa que você tem que observar, esse cliente tem um óculos no rosto? Se a resposta for sim, perfeito. Essa receita é do senhor? É minha sim. Eu vejo que o senhor está usando um óculos bonito, esse óculos, hein? Conta uma coisa para mim, esse óculos já é com lentes multifocais? Eu já uso multifocal. Que bom. Quanto tempo mais ou menos o senhor usa esse óculos? Eu uso esse óculos há 1 ano e meio, mais ou menos. E vem cá, você se adaptou bem com esse óculos? A maioria vai dizer, no começo eu senti um pouquinho de tontura, ou foi um pouquinho difícil no começo, mas agora eu estou adaptado. É só trocar o grau, né? Antes de você tomar qualquer tipo de medida, o consultor óptico deve respeitar essa referência. Então, tanto para visão simples quanto para multifocal, eu acredito muito nisso. Antes mesmo de você pegar o pupilômetro e tirar uma DNP, e depois pegar a caneta e tirar uma altura, me empresta seu óculos aqui e oferece uma água, um café, uma balinha, enfim. Deixa o cliente um pouco ocupado com um biscoitinho, alguma coisa gostosa. Pega esse óculos com, digamos assim, a justificativa que você vai fazer uma higienização nele. Deixa eu fazer uma higienização gratuita no seu óculos, vou deixar ele bacana. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar esse óculos, você precisa saber qual é a marca de lente multifocal que o cliente já está acostumado. Isso é muito importante. Porque vocês já sabem muito bem que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Por exemplo, o cara usava Space Plus, você vendeu uma Varilux Comfort e ele não se adapta com a Varilux Comfort. Space Plus é melhor, a minha lente anterior é melhor. Teoricamente é melhor, mas na prática esse cliente está acostumado com um design de lente mais duro, onde o campo de perto é grande e bem definido, em relação a uma lente que tem uma progressão mais longa, mais suave, onde o campo de perto não é tão grande em relação ao design anterior. Portanto, antes de qualquer tomada de medida, a gente tem que pegar o óculos de uso do cliente, olhar na luz e verificar qual é a gravação dessa lente. A gente precisa saber
Qual é a lente multifocal que o cliente já está acostumado? Baseado nesse design que o cliente está acostumado, é que você vai pegar a sua tabela de preço e oferecer lentes multifocais cujo design seja próximo, entre aspas, próximo à dinâmica de campo que o seu cliente está acostumado. Isso é o primeiro passo para uma adaptação mais segura. Respeitar um pouco o campo visual que o cliente já está acostumado. E por que não oferecer a versão digital desse produto, mas dentro da mesma categoria? A primeira coisa para um bom passo de adaptação é essa. Segundo, você está com esse óculos na mão, você já olhou a gravação, o cliente está tomando um cafezinho, pega esse multifocal e remarca. Remarque essa lente. Por quê? Pode ser que esse cliente esteja acostumado com uma DNP de montagem diferente daquela DNP que você tirou no pupilômetro. Aí você se pergunta, não, mas a minha DNP é certinha, eu medi no pupilômetro, respeitei o reflexo da córnea, meu pupilômetro está calibrado todo certinho. Porém, na experiência anterior do cliente, isso é, quando ele foi fazer esse óculos aqui de uso, por alguma razão, a ótica, ela montou numa DNP diferente daquela sua. Isso significa que o cliente se acostumou com aquela DNP. E se você fizer a sua DNP, pode ser que o cliente estranhe. Então eu estou dando aí algumas sugestões. O que eu vejo que é muito importante observar, se você remarca o óculos de uso e você vê que essa DNP de uso é diferente daquela que você tirou no pupilômetro, você tem duas alternativas. A primeira é anotar na ordem de serviço a DNP de uso do cliente e montar o óculos com a DNP que o cliente está acostumado. A segunda opção é reacostumar o cliente com uma DNP nova. Qual que é o mais adequado? Isso depende muito. Depende também do tipo de cliente. Alguns clientes, assim, em experiência, eu já trabalhei no varejo também, trabalhei em indústria, já fui gerente de ótica, então eu já vivenciei, digamos assim, algumas experiências. E o que eu vejo? Quando a gente não observa a DNP de uso do cliente e a gente acaba fazendo com a nossa, que é diferente, o cliente ele tem uma dificuldade de se adaptar. E a dificuldade de adaptação ela não está muito na visão de longe, ela está mais na visão de perto. O cliente sente que a visão de perto ela está um pouco limitada. Isso acontece muito com aquelas óticas que tem, digamos assim, o procedimento de pegar o pupilômetro, colocar na DNP de perto, tirar a DNP de perto do cliente e com o resultado dessa DNP de perto, somar 2,5 milímetros em cada olho e mandar montar o multifocal com o resultado dessa soma. Isso é, digamos assim, uma gambiarra muito antiga no ramo óptico. Ela era utilizada e ainda é utilizada quando você vai vender multifocal pela primeira vez para um novo usuário, a pessoa nunca usou multifocal e você tem o receio de que a convergência da pessoa seja maior do que a convergência que o campo do multifocal oferece. As lentes multifocais, boa parte delas que existem no mercado, o campo de perto, isso é, né, o do corredor em si, a área de perto,
é jogada para o nariz 2,5 milímetros. Por quê? Porque nós deduzimos que a maioria das pessoas tem uma convergência de 2,5 milímetros. Porém, nem todos têm essa convergência. Então, existe uma técnica que é essa: você pegar a DNP de perto, somar 2,5 milímetros em cada olho e mandar montar. O que vai acontecer? Se o olho da pessoa tiver uma convergência de 2,5 milímetros, ok, você vai ver que quando você pegar a marcação do multifocal e colocar no rosto do cliente, você vai ver que a cruz-montagem está cravadinha na pupila. Agora, quando esse óculos estiver montado e você colocar no rosto dele e você vê que a cruz-montagem ela está descentrada um pouquinho em relação à pupila dele, isso quer dizer que essa pessoa ela tem uma convergência diferente dos 2,5 milímetros. Você sacrifica um pouquinho, digamos assim, o longe, porém para perto a pessoa cai num campo de convergência bacana. Então é por essa razão, em maioria, que boa parte dos usuários de multifocal no Brasil estão acostumados com uma DNP diferente daquela que você tira no pupilômetro. Porque provavelmente uma outra ótica fez DNP de perto mais 2,5 milímetros. E a aceitação disso varia de cliente para cliente. Alguns clientes mais pacientes vão, digamos assim, aceitar a sua argumentação de que olha, o seu grau mudou, agora as suas medidas são diferentes, então eu tirei a sua medida, ela é um pouquinho diferente daquela que você está acostumado no óculos antigo, no começo você vai sentir um pouco de desconforto, mas isso é natural, mas aos poucos o senhor ou a senhora vai se acostumar bem com as novas medidas. Para quem é um cliente mais paciente ou um cliente já fidelizado, conhecido, eu creio que não haverá problemas em relação a isso. Agora, se for aquele cliente mais impaciente, mais pragmático, eu acho que ele não vai querer ouvir isso. Ele vai procurar outra ótica para fazer o óculos. Você vai perder a venda. Então eu acredito que vale a pena você considerar a DNP de uso do cliente. Vários casos. Aliás, casos de adaptação eu já atendi assim. Medidas cravadas, multifocal certinho, e a pessoa não enxergava para perto. Volta para o oftalmo, volta para o optometrista, porque a gente deduz que o grau está errado, a prescrição não foi feita de forma adequada. Aí o oftalmologista ou o optometrista devolve esse óculos para a ótica dizendo que está tudo ok. Daí a gente, pega o óculos antigo do cliente, remarca, aí você vê que a DNP é diferente. Aí tem todo um processo de você abrir uma garantia para montar o óculos de novo com a DNP de uso. Isso já traz um inconveniente, isso faz com que o cliente já fique chateado de ir para lá e para cá. Isso não é legal, vamos praticar a venda preventiva. O cara já usa multifocal, remarca essa lente e faz na DNP de uso. A maioria dos casos eu atendo assim há 20 anos, nunca deu problema. Então, eu creio que é bem por aí. Você poderia exemplificar a questão de corredor curto e longo? Essa pergunta é muito interessante, porque para quem é mais antigo de ramo, meados aí dos anos 90 principalmente, se criou uma moda de armações pequenas, onde a altura de montagem era inferior a 18 milímetros. Seguindo essa tendência de armações pequenas, muitos fabricantes na época desenvolveram produtos, lentes multifocais para armações pequenas. Elas foram conhecidas como small, short, compact e por aí vai. Só que naquela época a gente tinha pensamento que esse tipo de lente servia exclusivamente para armações pequenas. O que essas lentes elas tinham de diferente em relação a uma lente convencional?
aquilo que a gente chama de corredor. O que é o corredor? Dentro do design da lente, a distância vertical entre a cruz de montagem e o comecinho da adição, a distância entre esses dois pontos, é aquilo que a gente chama de corredor da lente. Como a armação é verticalmente pequena, o que o fabricante faz nesse tipo de produto? Ele faz com que essa distância entre a cruz de montagem e o início da adição seja a mais curta possível. Isso significa que o campo de perto começa mais alto. Aí você usa uma armação pequena que corta a parte de baixo e você não perde tanto campo de leitura. Essa era a estratégia daquela época e funciona até hoje. As lentes de corredor curto, ou chamadas comercialmente como short, small, compact, entre outros nomes por aí, o fundamento inicial delas é esse. Mas hoje a gente sabe muito bem que as lentes de corredor curto, conforme eu descrevi, e as lentes de corredor longo, que tem uma distância maior entre a cruz de montagem e o início da adição, a abordagem para oferecimento do produto para o cliente é diferente. Hoje em dia a gente sabe que lente de corredor curto não serve só para armação pequena. A lente de corredor curto, ela serve para pessoas que fazem bastante uso de leitura. Uma coisa que os fabricantes nunca contaram para vocês, sabe o que é? Como eu sou um profissional independente, eu posso dizer, todo o multifocal, principalmente multifocal de bloco, multifocal freeform foge a essa regra, mas todos os multifocais de bloco, eles têm altura mínima, isso o fabricante já contou para vocês, só que esses multifocais têm altura máxima. A altura mínima dos multifocais vocês já sabem muito bem, vai. A lente Megalux Short tem altura mínima de 14 milímetros. Ok, a altura máxima dela é 24 milímetros. Isso é a altura máxima de lentes multifocais de bloco, é a altura mínima mais 10 milímetros. Isso é, você pode muito bem usar uma lente de corredor curto de altura mínima de 14 ou 16 e montar numa altura de 24 ou 26. Aí você se pergunta, mas por que eu vou usar uma lente de corredor curto numa armação de altura de montagem maior? Para o cliente ganhar uma área de leitura maior. Isso vai fazer com que ele se sinta mais confortável. Eu vou dar um exemplo. Se o cliente ele faz muita leitura e você acaba vendendo uma lente de corredor mais longo, por exemplo, tecnicamente uma lente de corredor longo, ela tem em média 15, ela tem em média 17, 18 milímetros de corredor, isso é, vamos imaginar um corredor 18, 16, pode ser um corredor 18, vai. Da cruz de montagem até o começo da adição são 18 milímetros. Isso significa que o olho do cliente vai ter que descer uma distância de 18 milímetros. A partir do 18º milímetro, nós temos campo de perto. Aí você vende essa lente de corredor longo com uma altura de 22 milímetros. Se essa altura tem 22 e é a partir do 18º milímetro que você tem campo de perto, 19, 20, 21, 22. O cliente ele vai ter apenas 4 milímetros de campo vertical para perto. Aí adivinha o que acontece? Ah, essa lente que você me vendeu é boa, para longe eu enxergo bem, mas quando eu vou ler, fica melhor assim, ó. Quando eu levanto o óculos, eu consigo enxergar melhor. Aí, quando eu vou pegar um celular,
Quando eu levanto o rosto, eu consigo enxergar o celular. Eu consigo fazer minha leitura dessa forma. Agora, se eu fizer isso, eu já não enxergo mais. Isso é típico de uma lente de corredor longo vendida numa altura acima de 18 milímetros, porém o cliente tem uma necessidade do dia a dia de maior leitura. Então, para essas pessoas, é importante uma lente que tenha um corredor mais curto, consequentemente uma área de leitura mais alta, para que as coisas funcionem melhor. Por exemplo, lentes com corredor mais curto. Os corredores eles variam entre 12 e 15 milímetros. Vamos imaginar um corredor de 15 milímetros, isso é, da cruz de montagem ao início da adição, 15 milímetros. Então eu desço meu olho 15 milímetros e a partir do 15º milímetro eu enxergo o campo de perto. Ok, e se eu montar esse óculos a 25 de altura? Eu vou ter 10 milímetros de área de perto. Isso significa mais do que o dobro de campo de visão para perto do que um multifocal mais longo. Eu vou dar um exemplo. Nas lentes de bloco, você escolhe isso por lente normal ou lente short ou small. Nas lentes freeform, nas lentes multifocais freeform, alguns fabricantes dão a opção de você escolher o corredor que você pode usar para o cliente. Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma pessoa que faz muito uso de leitura e de computadores. E isso faz com que a minha exigência na área de perto seja grande. Então, o que eu faço? Por exemplo, vocês sabem que o blog do Paulus testa diversas lentes multifocais. Hoje nós temos 24 lentes multifocais testadas por mim. Eu mesmo já usei 24 lentes e vocês têm a nota dessas lentes lá no ranking. A minha mais recente lente é essa daqui, é uma Shamir Autograph 3. A Shamir, ela dá à disposição, ela auxilia os óticos na escolha do corredor. Então, os óticos, eles podem pedir para a Shamir, mesmo numa altura de montagem maior, um corredor mais curto para ampliar a visão de perto do cliente. Essa minha Shamir Autograph 3, a altura de montagem é 24 milímetros e ela foi feita a meu pedido com um corredor de 15 milímetros. Isso é, um corredor que era para ser usado para armação pequena, mas não. Eu uso um corredor mais curto, facilitando o meu acesso à leitura. Eu estou aqui, ó, eu tenho o meu notebook aqui embaixo, que vocês não estão vendo. Quando eu olho para o meu notebook, o campo de leitura é muito grande. Isso é em virtude da progressão do corredor da lente ser mais curto e esse corredor curto ter sido montado numa altura de montagem superior àquela que a gente considera de armação pequena. Mas você não precisa entrar nesses méritos com o cliente. É importante que você estude isso. Você como profissional óptico, você como consultor óptico, você tem que estudar isso. É importante que você estude. Mas na hora de passar para o cliente, o mais importante é a anamnese, a sondagem de necessidades. Uma das perguntas que eu mais gosto de fazer para clientes é... a maior parte do seu tempo, a maior parte do dia, você fica em ambientes internos ou externos? Essa pergunta já diz tudo. Se o cliente ele fala para você, a maior parte do tempo eu fico na rua, eu sou um profissional de vendas, eu trabalho em transportes, etc. Enfim, a pessoa ela fica maior tempo do dia dela na rua. Isso significa que, em grande parte das vezes, ela vai usar mais a visão de longe do que a visão de perto. Uma lente de corredor mais longo seria ideal, porque
é um corredor mais longo, tem um perto um pouco mais baixo, porém uma visão de longe que vai ficar mais ampla, enfim, você vai ter um longe proporcionalmente muito maior do que o de perto. Então você já pode escolher um design mais longo só de fazer essa pergunta ambiente interno ou externo e o cliente responder ambiente externo. Mas caso o seu cliente responda assim, ah não, a maior parte do dia eu fico em ambiente interno, eu trabalho em escritório, eu trabalho com computador, eu leio documentos, etc. Ah, aí sim essa pessoa ela vai precisar de um multifocal com uma área de perto maior. Caso ela não queira, digamos assim, adquirir opcionalmente uma lente ocupacional, que tem campo para perto e média distância, como o longe não tem na lente, a área de perto e média distância é mais ampla e mais confortável por consequência. Então, se essa pessoa ela responde ambiente interno, pá! Maravilha! Ambiente interno, ela vai usar muito mais o campo de perto do que o campo de longe. Isso significa que uma lente com um corredor mais curto e uma área de perto mais alta, montada numa armação de altura de montagem convencional, vai ter um campo de perto muito mais agradável para as atividades diárias. Tá vendo só? Com uma perguntinha. Ambiente interno ou externo? Falou externo, você vai valorizar o quê? Uma lente com campo de longe amplo, na sua cabeça você vai pedir um corredor longo, você vai vender um antirreflexo resistente à água, à poeira, a manchas, a marcas de dedo, você pode oferecer polarizado, fotossensível, solar, você vai falar sobre proteção ultravioleta. Por quê? A pessoa está muito tempo na rua, então ela precisa de um campo de longe amplo com antirreflexo que seja resistente às impurezas da rua. Agora, se a pessoa te fala ambiente interno, você fala, ótimo, nós temos lentes multifocais ótimas com o campo de perto. Além disso, nós temos antirreflexos que vão te trazer mais conforto quando você usar o computador, estiver em ambientes de luzes artificiais, isso é, a abordagem da venda do antirreflexo já muda. Você não vai falar tanto de marcas de dedo, poeira, etc. A tua abordagem ela tem que estar voltada ao benefício do antirreflexo que controle, digamos assim, e dê mais conforto nas lâmpadas artificiais. A Luciana está perguntando assim, Paulos, um paciente que tem ceratocone, qual é a indicação? Muito bem, o que a gente sabe do ceratocone? É um astigmatismo, digamos assim, que não tem uma definição de prescrição extremamente precisa. Dependendo do estágio de ceratocone que a pessoa se encontra, a prescrição do grau, a gente não consegue uma precisão absoluta nessa prescrição. Então os optometristas e oftalmologistas acabam prescrevendo aquilo que eles obtiveram como mais confortável. E como a diferença entre as curvaturas da lente natural são mais acentuadas, é comum que quando essa pessoa vá usar óculos, as distorções laterais da lente de óculos, para quem tem ceratocone, acabam sendo mais fortes. Isso é, toda pessoa que tem um astigmatismo, não necessariamente a ceratocone, mas qualquer pessoa que tenha um astigmatismo mais elevado, um astigmatismo acima de -2, né, um cilíndrico acima de -2, essas pessoas elas estão mais propensas a sentir mais distorções na lateral da lente. E hoje em dia existem, tanto no multifocal quanto no visão simples, lentes otimizadas para esses astigmatismos mais elevados. Isso é, a superfície interna da lente ela é trabalhada digitalmente para reduzir essas distorções laterais. Existem exemplos de lentes muito boas em relação a isso. Eu vou dar um exemplo da Roya. A Roya ela faz um trabalho muito bom de divulgação de lentes digitais para quem tem um astigmatismo um pouquinho mais elevado. O blog do Paulos tem acompanhado a adaptação de alguns usuários com as lentes
NPU Trueform e principalmente com a lente NPU Identity V+. Essas lentes, elas têm uma superfície especial que a gente chama de superfície atórica. O que é a superfície atórica? A lateral da lente tem um perfil de curvatura mais elevado e a distância vértice entre a lateral da lente e o olho do cliente é mais curta. Então, quando você reduz a distância vértice da lateral da lente em relação ao olho, você faz com que a distorção lateral seja reduzida. Então, essas lentes digitais de superfície atórica, superfície interna atórica, são ótimas. As lentes visão simples e multifocais individualizadas dos fabricantes têm essa característica. Então, todas as lentes da tecnologia Trueform e V+ da Roya têm esse benefício. Então, qualquer aí usuário de astigmatismo mais elevado, ou diga para você que tem ceratocone, você pode vender essas lentes, porque essas lentes elas têm uma tecnologia digital que vai proporcionar um conforto maior, principalmente quando a pessoa olhar dos lados e mexer a cabeça. Isso tanto no multifocal quanto no visão simples. Então nós temos N exemplos de lentes. As lentes, digamos assim, que eu vejo que elas têm mais resultado, porque o blog do Paulo percebe isso através dos feedbacks dos usuários, as lentes que dessa categoria de astigmatismo um pouquinho maior, que tem maior resultado, são as lentes da linha da Roya, a NPU Trueform e a NPU Identity V+, ou Identity, enfim, vai lá a pronúncia, e também a Shamir Smart, ela tem uma ótima qualidade de visão a respeito disso. Outros fabricantes também têm lentes individualizadas, porém eu estou dando depoimento dos feedbacks de usuários do blog do Paulo. Os usuários do blog do Paulo, eles adquirem mais lentes Trueform ou V+, e lentes Shamir Smart, tanto a Smart quanto a Smart S-Warning, que ela é personalizada de acordo com as medidas da armação. Então, Lu, desculpa pela resposta mais alongada, mas é bem por aí. Toda pessoa que tem um astigmatismo que é um pouquinho mais delicado, exige uma lente digital de superfície atórica. Então essas lentes que eu acabei de mencionar, elas são consagradas nesse sentido. Bom, enfim, eu acredito que vale a pena a gente encerrar essa live. A gente aí entrou em méritos técnicos muito interessantes e também de venda. A gente falou sobre a preparação da loja, a abordagem, a identificação, a interpretação da receita para a escolha de uma melhor armação, a questão também de você trabalhar melhor o oferecimento das armações em relação ao próprio atendimento, em relação também ao tipo de receituário que o cliente apresenta, o oferecimento das lentes, o índice de refração, no caso do multifocal, o design curto ou longo, e agora nós mencionamos a questão também para quem tem um astigmatismo ou um ceratocone, que existem lentes freeform otimizadas de superfície atórica que vão proporcionar aí um conforto maior, principalmente na visão lateral e na visão dinâmica. Tudo isso que a gente conversou é uma pequena amostra grátis dos treinamentos que eu faço. Então, eu gostaria aí de aproveitar a oportunidade rapidinho, fazer um jabá meu, né? Quando eu falei logo no começo, eu pago os meus boletos, eu pago as contas de casa dando treinamento. O blog do Paulo, ele sobrevive através da doação de usuários e de eventuais patrocinadores. Porém, o meu ganha-pão, a minha profissão é dar treinamento, é a minha vocação. Então, o pessoal que está assistindo essa live, as pessoas que iniciaram e depois saíram, porque em virtude do horário, ou a galera que está comigo agora, entre em contato comigo, me manda um zap. Uma coisa eu garanto, a qualidade do treinamento, a gente sempre quer que seja à altura da exigência de vocês. Porém, os valores do treinamento,
eles são ótimos. O preço cobrado pelo treinamento é de uma relação custo-benefício muito boa. A galera fica informada, as técnicas de venda ajudam as pessoas a vender melhor, bater meta, ganhar mais comissões. A loja ela ganha um status maior de profissionalismo e conhecimento é para sempre, né? Então você vai carregar para a tua vida todo o conhecimento. Então para quem é gerente de loja, conversa aí com os administradores, vocês que são consultores óticos, conversa aí com o gerente da loja, com o dono da loja, me convida, me manda um zap. Vai ser o maior prazer dar um atendimento para vocês. E lembrando que todos os treinamentos, eles são feitos sob encomenda, isso é, o tema que vocês mais precisarem, eu vou abordar. Não só a parte técnica, mas quanto a parte de técnica de vendas, de marketing, de consultoria, escolha de armações, esteta, tudo isso a gente aborda, tá? Vou repetir o meu zap. 11, que é o prefixo de São Paulo, 961767151. 961767151. Muito obrigado. Foi bom para vocês? Para mim foi ótimo. Eu gostei bastante de passar essa tarde com vocês. A ideia é mostrar um pouquinho da minha vida, do que eu faço nos meus treinamentos, uma pequena amostra grátis do que vocês podem ter de treinamento na loja de vocês, de forma personalizada, é evidente. Tudo isso que eu falei são aspectos gerais, mas a gente aborda aspectos diretos da necessidade da loja. Todo atendimento e o meu treinamento é feito de forma personalizada e o preço é bom, gente. Não estou vendendo preço, eu estou vendendo aí a qualidade do treinamento. Mas às vezes alguns colegas podem pensar, nossa, o treinamento do Paulo Maciel deve ser os olhos da cara, é um treinamento muito caro. Imagina, o treinamento ele tem um valor bem interessante e vale a pena vocês consultarem, tá? 961767151. Galera, um beijo para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado, foi uma satisfação enorme estar com vocês aí nessa live. Foi um pouquinho longa, mas eu acho que valeu a pena para a galera que ficou aí nessa tarde de sexta-feira. Fiquem com Deus, obrigado por tudo, Deus abençoe vocês, contem comigo como um amigo, que não está lá para meter bedelho no negócio de vocês, dar bronca, ou vocês têm que fazer isso, vocês têm que atender dessa forma. Eu estou aqui como um facilitador. Eu trago sugestões e vocês vão adequando da forma com que vocês considerarem conveniente. E quem sabe a gente faz mais pra frente outras lives. Beleza, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Adiciona aí a gente, segue o Paulos e o blog do Paulos e compartilha, por favor. Eu coloquei essa live no público, compartilhe com o maior número possível de pessoas. Beleza, pessoal? Mais uma vez, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ótima sexta-feira. Quem quiser me adicionar no WhatsApp para bater um papo, eu tô aí, tá bom? Um beijo enorme. Valeu. Fiquem com Deus. Pode assistir depois, viu? Eu vou concluir a live, postar, aí eu acho que no máximo em 10 minutos ela vai estar no ar aí. Obrigado.